Nem os próprios indígenas têm coragem de visitar os lugares. Nem eles têm coragem de falar o que tem ali. Sabe quem também está muito interessado no presente momento na floresta amazônica? A Rússia. Por diversas vezes aqui no canal nós falamos sobre a existência de uma cidade perdida na Amazônia. Nós inclusive temos aqui no canal uma entrevista exclusiva com uma indígena do Alto Xingu falando o que o povo dela sabe sobre essa cidade perdida na Amazônia. Se você ainda não assistiu, sério, assista, deixarei no card. O meu povo tem muitas histórias sobre antigas civilizações que moravam muito antes da gente. A gente tem muitas histórias. Uma das histórias muito comum que praticamente todos os indígenas do Alto Xingu, porque o Xingu é dividido em 4 partes, eles eram muito invejados pelos deuses. Primeiro, por serem habilidosos, por serem muito belos e por ser grandes conhecedores da selva, da floresta, da criação, da arte. Eles conheciam muita coisa, eles eram muito evoluídos em todos os sentidos, muito à frente do seu tempo. Porém, novas evidências começaram a aparecer e tudo leva a crer que em breve nós descobriremos coisas impressionantes na Amazônia, coisas que ninguém está preparado para descobrir. Eu sou Carol Capel, a sua arqueóloga favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa cidade de mais de 10.000 anos de idade, que graças ao desmatamento está começando a aparecer novamente, aí pertinho de vocês, meus amigos, na Amazônia. Inclusive, já comenta aqui de onde você é. De onde você está falando? Você está pertinho da Amazônia, bem como eu falei? Ou você está longinho da Amazônia, bem como eu? Comenta aqui qual que é a sua cidade. Aqui no canal também, há 2 semanas atrás, nós conversamos com o Rafael Hungria, que é do Dáquila Pesquisas. E ele garante várias informações muito preciosas sobre essa cidade que, segundo ele, se chama Ratabaná. Sim, nós de Dáquila vamos revelar em todas as nossas mídias essa descoberta de Ratanabá. Nós descobrimos que foi a primeira cidade da Terra, a primeira grande civilização, a capital antes de do mundo. Atlantis? Bem antes. Atlântida, Lemúria, foram remanescentes da civilização que estava na Amazônia. Lá era o centro do mundo. E haviam ramificações e interconexões em todos os países, em todas as regiões da Terra, com estradas, túneis subterrâneos, pontes que interconectavam os continentes, que levavam para Ratanabá, essa grande cidade. Ela é gigantesca, ela pega quase 2.000 quilômetros de extensão lá na Amazônia. Bom, o que é verdade e o que é mentira nessa história nós realmente não sabemos. O que nós sabemos e o que nós temos comprovação no momento é que arqueólogos encontraram restos mortais que indicam a existência de uma comunidade estável na Amazônia, perto da Bolívia, principalmente muito antes do que nós imaginávamos, ou seja, ela é de muito mais tempo atrás do que a gente achava que poderia ser. Essas primeiras sociedades que teriam vivido na Amazônia, elas teriam iniciado o cultivo de plantas, de agricultura e de muitas outras práticas. Esses humanos formaram comunidades estáveis no sudoeste da Amazônia há mais ou menos 10.000 anos atrás. E a presença desses povoados foi indicada por restos mortais que foram encontrados na região de Llanos de Mochos, na Bolívia. Segundo o principal autor da pesquisa, José Capriles, da Universidade da Pensilvânia, foi uma surpresa descobrir que essa região já era povoada muitos séculos antes, no início e em meados do período Holoceno. Durante as escavações, foram encontrados restos de 5 covas, onde estavam enterrados adultos. A maioria dos corpos foram enterrados na horizontal e de costas. Segundo Capriles, essa posição estaria vinculada diretamente com as crenças que esse povo tinha sobre a morte. Em uma das covas ainda foram localizadas conchas e restos de um pigmento vermelho. Llanos de Mochos é uma zona úmida na bacia do Amazonas.
Na região, os especialistas estudam 3 ilhas florestais e as evidências indicam que existiam grupos que habitavam essas ilhas e que eles dependiam principalmente da exploração de recursos silvestres, ou seja, que eles se alimentavam da própria floresta, que eles eram caçadores, pescadores e coletores. Os arqueólogos acreditam que essas primeiras sociedades, devido ao seu crescimento ou escassez de recurso, eles tenham iniciado o processo de domesticação de algumas culturas, como por exemplo a domesticação, o cultivo da mandioca. Domesticar uma mandioca parece ser uma coisa meio estranha, porque ela não é um animal. Sim, mas é exatamente essa maneira que se diz, tá? É como você saber lidar com a mandioca. Graham Hancock é um dos jornalistas mais dedicado à pesquisa das civilizações antigas do nosso planeta. E ele foi ao podcast do Joe Rogan há aproximadamente 2 anos atrás, e ele revelou coisas muito interessantes sobre a Amazônia que nem nós brasileiros sabemos. Segundo ele, a Amazônia é um mistério colossal. A bacia amazônica tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados em área, e dessa área imensa, 5,5 milhões de quilômetros quadrados ainda continuam inexplorados pelos arqueólogos, ou seja, existe muita coisa ali que a gente não sabe. Nem os próprios indígenas têm coragem de visitar os lugares, nem eles têm coragem de falar o que tem ali. Assistam a entrevista, por favor. A parte interessante da pesquisa do Graham Hancock revela que os seres humanos não poderiam ter vivido ali naquela região, porque aquela região é uma região escassa em recursos. E o solo de uma floresta tropical é extremamente pobre para a agricultura. É exatamente por isso que é burrice destruir a floresta amazônica para plantar soja. Isso é coisa de gente burra, que não entende nada de agricultura. Então, por causa disso, a humanidade acreditava que as pessoas, que os seres humanos só tinham chegado ali naquela região há pelo menos 1000 anos atrás, porque as técnicas de agricultura já estariam supostamente desenvolvidas a ponto de poder transformar a floresta que existia em uma zona habitável. Mas, por causa da imensa devastação da floresta amazônica e principalmente da abertura de pastos que existe ali naquela região, e nós sabemos muito bem disso, eu não preciso nem mencionar aqui, algumas coisas que não fazem sentido nenhum e principalmente que não condizem com a história da humanidade estão começando a aparecer. Uma das maiores evidências de que realmente existiu uma civilização complexa lá no passado na Amazônia data do período da colonização, onde um explorador espanhol chamado Francisco de Orellana entrou na selva densa e ele ficou de 1541 a 1542. Ele foi o primeiro europeu a cruzar a floresta inteira, o Brasil inteiro, de leste a oeste, de norte a sul. Ele reportou no diário dele ter visto diversas cidades imensas, cidades tecnológicas. Ele disse que a cultura era avançada, que as pessoas eram avançadas e que existiam milhões de pessoas vivendo ali. Porém, algumas centenas de anos depois, outros europeus retornaram à região e não encontraram absolutamente nada. Então pensaram que o Francisco de Orellana estava, sei lá, alucinando, ou que usou uma erva indígena e viu coisas que não existiam. A pergunta que não quer calar é: se Francisco realmente viu o que ele falou que viu, para onde que foi todo aquele povo? Milhões de pessoas. Para onde essas pessoas foram? Será que elas foram para uma dimensão paralela? Bom, de acordo com os indígenas do Xingu, sim. De acordo com os indígenas, eles foram para outro planeta. Mas não veio o caso aqui dentro desse vídeo, por favor. Vocês têm que ver o vídeo do card. Eles pensaram, então, que o Francisco tinha ficado doido. Pensaram que ele tinha inventado toda essa história para falar que o Brasil era muito melhor do que realmente as pessoas achavam que era. Porém, agora, no presente momento, nós estamos vendo as remanescências desses povos, ou seja, Francisco não era doido não, Francisco tinha razão, Francisco estava certo, Francisco realmente viu o que ele falou que ele tinha visto. O que aconteceu é que durante esse trânsito de europeus nas florestas, os europeus trouxeram para os indígenas algo que eles não tinham condição de lidar: gripe.
Eles trouxeram a influenza, contaminaram todos os indígenas e como eles não tinham anticorpos suficientes para lidar com aquela gripe, eles morreram tudo. Então, em menos de 50 anos, eles morreram, as cidades foram cobertas pela floresta, a floresta tomou tudo e a gente não encontrou nada. Então, quando os espanhóis voltaram lá para fazer outra expedição, eles falaram: Francisco, tá doido, não tô vendo nada. Lógico, já tinha morrido todo mundo. Mas mesmo assim, mesmo com tanta gripe, não justifica o fato de 20 milhões de pessoas terem desaparecido do dia para a noite em 50 anos. O que é isso, gente? A extinção em massa que aconteceu na Amazônia? 20 milhões de pessoas, como que elas se alimentavam ali naquela floresta, naquele solo infértil? Bom, a resposta também existe para essa pergunta. A resposta é que eles inventaram um tipo de solo. Esse solo que vocês estão vendo aí se chama terra preta, não sei se vocês já ouviram falar. Agora, a pergunta que não quer calar é: como é que um povo tão antigo teria tanta sabedoria no ponto, no nível de criar esse solo aí, como essa terra preta? Até o presente momento, até os dias de hoje, os pesquisadores não sabem responder a essa pergunta. Os pesquisadores não entendem como esse povo podia ser tão avançado assim. Não faz sentido, não encaixa, não tem evidência. No passado, Hitler esteve muito interessado por aquela região ali, pela floresta amazônica. Ele sabia de coisas que mais ninguém sabia. Ele foi para lá para procurar coisas que ninguém sabia o que ele estava procurando. Mas ele foi, e ele esteve um tempão por lá. Ele esteve na floresta com mais de 2.000 soldados e eles não conseguiram encontrar absolutamente nada. Além disso, a maioria desses 2.000 soldados aí desapareceram. Inclusive, hoje, no presente momento, jornalistas indígenas também desaparecem nessa região. Sabe quem também está muito interessado no presente momento na floresta amazônica? A Rússia. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não deixe de conferir os outros conteúdos que tem aqui no canal sobre esse mesmo assunto. Tem entrevista com a indígena, tem falando sobre a cidade que aparece e desaparece, tem entrevista com Rafael Hungria e, inclusive, teremos muito mais conteúdos sobre esse assunto, porque, olha, eu estou com um calhamaço de documento ali sobre a floresta amazônica, então teremos muitos outros vídeos sobre esse assunto também. Se você gosta desses assuntos, já sabe, like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, compartilha esse vídeo com os teus amigos, manda no grupo do WhatsApp. Eu sei que você compartilha os vídeos, eu vejo, o povo me manda print, ó, Carol, tô mandando aqui. Então manda pros teus amigos ver tudo. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!